Hoje é a segunda sessão deste nosso seminário, com periodicidade mensal, que durará enquanto todos nós, em particular a Teresa Lousa e eu próprio, como coordenadores, enquanto nós tivermos convicção e alegria para dar vida a este seminário. Esperamos por anos, por um conjunto de anos, mas quando sentirmos que a ideia está esgotada, ou que não sabemos dar-lhe vida, com certeza terminará. Até lá, com toda a alegria, nós estaremos aqui numa quinta-feira. Alguma vez poderemos também mudar o horário, mas para já numa quinta-feira entre as 15h30 e as 17h30, para que não fique só, para que não se trate apenas de um episódio, de um evento que vivemos no momento. Nós vamos gravar as sessões, a menos que algum dos colegas, dos oradores, nos transmita portanto, o seu desejo de que o não façamos, desde que nós perguntaremos sempre aos colegas, portanto, com a autorização dos colegas, vamos gravar as sessões para memória futura. Hoje temos dois colegas que para mim são duas referências muito importantes nesta área. A Teresa Lousa vai coordenar esta sessão, eu passo-lhe de imediato a palavra. Olá, Teresa. Muito bem, obrigada, Adelino. Boa tarde a todos, bem-vindos, e vamos então dar início ao nosso segundo seminário, Os Modos da Melancolia. Muito satisfeita com estas duas intervenções, quer dizer, com grandes expectativas acerca destas duas intervenções que teremos hoje, e agradeço também a vossa pontualidade. Então, a nossa primeira oradora é Christine Orobig. Ela é catedrática de Literatura e Civilização Hispânica na Université Aix-Marseille, e vai-nos apresentar aqui uma conferência hoje que se chama Entre a Casualidade Natural e Sobrenatural, a Melancolia e os Debates em torno do Furor Inspirado dos séculos XVI e XVII. Portanto, é uma conferência que, curiosamente, vem muito na sequência do nosso último debate, onde, se bem me lembro, concluímos a debater precisamente este tema do furor divino e a sua predominância no Renascimento, e ao mesmo tempo como esta categoria já vinha também trazer e pronunciar outras categorias para o período Barroco, de maneira que a sua intervenção vem mesmo a calhar, e fico então muito satisfeita com este título. Então passo-lhe a palavra, pode partilhar a tela se quiser, à vontade. Obrigada. Tenho que pôr o seu som. Sí, ya está. Bueno, hablo en español porque puedo hablar francés, inglés, español, catalán, pero portugués no. Entiendo, pero no lo hablo. Bueno, muchísimas gracias a Adelino y Teresa, y muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer estar con ustedes. Espero que la conexión funcione bien. Y bueno, pues voy a presentar, miro qué hora es para no excederme del tiempo. Entonces, luego voy a compartir pantalla. Se trata de examinar los debates en torno a la melancolía como condición del furor inspirado durante el Renacimiento y luego el siglo XVII, cómo la melancolía y el furor inspirado se ven sucesivamente relacionados con una causalidad natural y o sobrenatural. Entonces, lo que podemos decir es que durante el Renacimiento el redescubrimiento de los textos clásicos vuelve a poner en el centro de la atención
el tema de la inspiración y del furor inspirado. Y el texto de Juan Huarte de San Juan, pero no solo Juan Huarte de San Juan, sino también los demás textos sobre la melancolía y el furor inspirado, se inscriben plenamente en estos debates con sus teorías sobre la melancolía como fuente de inspiración. Bien, entonces, en un primer momento hablaremos, a ver, si no les importa, voy a compartir la pantalla para que así vean los textos, porque me parece mejor, ¿eh? A ver si funciona bien. Creo que sí. Ya está. Entonces, ahora. Entonces, veamos primero los legados, los discursos y los debates sobre la inspiración en el Renacimiento. Esquemáticamente, el legado grecolatino distingue dos formas de furor. Una lectura sobrenatural, que es la lectura de Platón, y una lectura natural o naturalista, que es la de Aristóteles. Entonces, bueno, todo esto son cosas que sabemos y que podemos recordar. El platonismo, como sabemos, contribuyó de manera esencial a forjar el concepto de furor inspirado y de divino furor. Para Platón, el poeta escribe sus versos en un estado de entusiasmo en el sentido etimológico de la palabra, es decir, un estado de divino furor en que el poeta se encuentra alienado de sí mismo y habitado por la divinidad. Y hay toda una serie de textos, en el Fedro, el Ion, la Apología de Sócrates, etcétera, que afirman esta idea de inspiración divina. El proceso de inspiración es entonces visto como un proceso en que el sujeto se vacía de sí mismo, se aliena a sí mismo, hay esta idea de vaciarse para luego llenarse, llenarse por un espíritu divino que lo inspira en el sentido más potente y el sentido primero de la palabra, es decir, que la inspiración es un poco como la respiración, con un proceso de expiración en que el sujeto se aliena, se vacía de sí mismo, y luego un proceso de inspiración en que se llena de un espíritu inspirador. Sin embargo, para Platón, todo estado de alienación no es de origen divino y el Fedro va a distinguir dos formas de alienación. Una alienación patológica, estéril, de origen corporal y debida a un desequilibrio de los humores, utiliza la palabra ametria, y este tipo de furor, este tipo de alienación no mejora de ninguna manera las capacidades del alma, sino todo lo contrario. La segunda forma de inspiración, es una divina manía y no es un estado provocado por el cuerpo, por causas naturales, es un estado provocado por los dioses y este tipo de furor no es una forma de desequilibrio, sino al contrario, es un supremo equilibrio, es un estado de perfecta concordancia que pone al alma en concordancia, en sintonía, en armonía con el orden del cosmos y que convierte al alma en receptáculo de las altas revelaciones. Es interesante observar cómo lo hace Hubertus Tellenbach, que en el Fedro, que es el texto platónico en que se desarrolla la teoría del furor inspirado, el Fedro emplea el término melancólicos para designar no el furor inspirado, sino al contrario la locura patológica. O sea que para Platón la melancolía y sus efectos, sus consecuencias, se sitúan en la esfera de la locura patológica y corporal y no pueden de ninguna manera elevar y mejorar las capacidades del ingenio, antes al contrario lo rebajan y menguan sus capacidades. Bien, esta distinción platónica entre furor divino
inspirado por los dioses, y furor venido del cuerpo, que es una simple y despreciable locura patológica, va a ser repetido y glosado y latinizado por Caelius Aurelianus, me parece que en castellano se dice Celio Aureliano, bueno, no lo sé, en su tratado sobre las enfermedades crónicas, de morbis chronicis liber primus. Ahí tiene un párrafo que dice de furore sive insania quam graeci mania vocant. Y entonces dice así, Plato in Phaedro duplicem furorem dixit, unum fieri mentis intentione ex corporis, y el otro furor alterum divinum sive in misum eiusque apollinem inspiratore. Entonces, bueno, doy la traducción en español. Platón en el Fedro dice que hay dos formas de furor, duplicem furorem, uno que es debido a una causa corporal y el otro divino o inspirado, y su inspirador es Apolo. También lo llamamos ahora divinación o adivinación, pero los antiguos lo llamaban manía. Bien, en el siglo XVI, varios autores van a seguir las ideas de Platón, distinguiendo claramente la manía o furor inspirado de origen divino del furor patológico corporal debido a los humores. Esta distinción filosófica, conceptual, se refleja a través de una distinción léxica, una distinción del vocabulario. Y así varios autores intentan distinguir la locura nacida del cuerpo. En latín utilizan la palabra insania, en italiano pazzia, y en castellano utilizan generalmente las palabras locura o insania, y esta locura nacida del cuerpo la distinguen del divino furor o furor inspirado, llamado, en italiano, en latín, furor, a veces mania, y en español manía. Así, por ejemplo, en 1562, Bernardo Tasso, que es el padre del conocido Torquato Tasso, en su Ragionamento de la poesía, distingue el furor poético, que él llama furore, que es de origen divino, de la locura debida al cuerpo, a la enfermedad y al desequilibrio de los humores, que él llama pazzia. Bueno, como yo leo el italiano, pero no lo hablo muy bien, perdonen la pronunciación, e perché dice Platone en el libro del furor poetico, tutte adunque i poeti illustri, non per virtù et eccellenza d'arte, ma infiammati di divino spiritu e quasi pazzi cantano leggiadri e bellissimi poemi, il qual furore, siccome esso filosofo nel medesimo dialogo definisce, non è altro che una alienazione di mente, la quale in due modi può cadere in noi. Y aquí distingue los dos furores. L'uno causato da qualche infermità, l'altro dalla grazia di Dio. Quello chiamiamo pazzia, questo divin furore. Per quello, in un certo modo, l'uomo diviene come animal, es decir, que la pazzia hace del hombre como un animal, lo rebaja, mientras que el furor divino lo eleva. Bien, estas ideas se transmiten también a los territorios hispánicos, y, por ejemplo, Luis Alfonso de Carvalho, en su Cisne de Apolo, va a retomar las ideas de Cicerón. Cicerón, en sus Tusculanas, distinguía dos conceptos y dos palabras: la insania, que es la locura ordinaria, patológica, degradante, y el furor, que es el estado de inspiración de los héroes y de los sabios. Y Luis Alfonso de Carvalho retoma esta distinción, oponiendo la locura, que es patológica y de origen corporal, al furor del poeta.
en que éste es inflamado del Divino Espíritu. Y entonces tenemos un diálogo en que tenemos dos personajes, Zoilo, que hace el alumno, el ignorante, y Lectura, que hace el maestro, el profesor, y Zoilo pregunta, pues ese furor, bueno, o dice, pues ese furor de otra cosa no es sino locura. Y Lectura va a decir que no tiene nada que ver, que furor y locura son muy distintos, y cita Cicerón en las Tusculanas, y más adelante repite la misma distinción. Cicerón dice que con un divino espíritu el poeta es inflamado, y en el segundo libro de su oratoria, que ninguno podía ser buen poeta sin el divino espíritu. Este, aún por faltarle este furor, no pudo ser poeta, no por eso los llama locos, antes siente muy al contrario, bien claramente confesó este casi divino furor. Entonces hay aquí una distinción entre furiosos, los poetas que son furiosos, y los locos que son más enfermos. Bien, entonces esta es la primera línea de interpretación que inscribe el furor inspirado en una causalidad natural. Y vamos a tener una segunda línea de interpretación que inscribe el furor inspirado en la causalidad natural. Por oposición a Platón y a estas lecturas platónicas o neoplatónicas, el texto de los Problemas, que fue durante mucho tiempo atribuido a Aristóteles, atribuye el furor inspirado a una causa natural, la bilis negra. Bueno, he puesto aquí la cita, la tengo en francés porque no tuve tiempo de buscarla en otro idioma. Todo el mundo conoce el texto de Aristóteles, o atribuido a Aristóteles. En todo caso, es importante considerar que en los siglos XVI y XVII nadie ponía en duda la atribución aristotélica, lo que daba más fuerza y peso aún al texto. Entonces, Aristóteles afirma la causalidad natural y puramente natural de la inspiración. Bien, si bien tanto Platón como el Problema de Aristóteles distinguen de manera clara entre furor natural y furor sobrenatural, los tratadistas del Renacimiento van a operar una mezcla de los dos furores, concibiendo estados de entusiasmo que se basan en causas naturales, como el temperamento y los humores, pero en que el individuo se puede convertir en el receptáculo de una inspiración divina. Es decir, que durante el Renacimiento se va a operar una mezcla de los dos furores, furor natural y furor sobrenatural, furor corporal y furor divino. Y esto ilustra una tendencia al sincretismo que es muy característica del humanismo y de los pensadores del Renacimiento. Es decir, que estos pensadores van a asociar Platón con Aristóteles, haciendo de la melancolía la condición de un furor inspirado en que el individuo puede recibir una inspiración divina. Bien, uno de los exponentes más conocidos de estas ideas es, sin ninguna duda, el De Triplici Vita de Marsilio Ficino, que retoma las ideas formuladas por el Problema de Aristóteles, pero releyéndolas y reinterpretándolas a la luz del aristotelismo y del Problema 30, sección 1, operando una fusión entre las dos teorías, la de Platón y la de Aristóteles. El individuo podrá entonces experimentar un furor divino, pero este furor divino será preparado en el terreno orgánico por cierta disposición del cuerpo, cierto tipo de temperamento, cierta forma de bilis negra que favorecerá
la divina inspiración. Según Ficino, una bilis negra convenientemente templada, junto con la influencia de Saturno, hace al sujeto apto a conocer una forma de éxtasis en que acoge en sí la inspiración divina. Y dice que el melancólico puede estar unde divinis influxibus oraculisque ex alto repletus. Entonces el melancólico se vuelve capaz de experimentar los diferentes furores inspirados descritos por el platonismo. La influencia del texto de Ficino va a coincidir y va a converger con la influencia de otro texto que va a tener una gran resonancia en el Renacimiento y en el siglo XVII, que es la nueva versión latina de los Problemata aristotélicos, elaborada por Teodoro de Gaza y publicada por primera vez en Roma en 1475 y luego seguidamente reeditada en Lyon y luego en otros muchos grandes centros culturales de la Europa de la época. Estas dos obras, que serán ampliamente reimprimidas durante el siglo XVI y XVII, configuran el fecundo terreno a partir del cual nacerán teorías que aquí llamaremos mixtas, mixtas en la medida en que mezclan causalidad natural y causalidad sobrenatural. Exponentes de estas teorías mixtas son, por ejemplo, Jean Baudin, que afirma que los melancólicos pueden conocer un éxtasis divino en que contemplan las más altas verdades, y uno de los exponentes más conocidos de estas teorías mixtas de la inspiración es Enrique Cornelius Agripa, que hace una síntesis de las teorías de Platón y Aristóteles en su De Occulta Filosofía, libro 3. En este texto, bueno, salto un poco sí, quizás lo resumo y no leo la cita. En este texto dice que la bilis negra, cuando se calienta, engendra en el individuo un furor o éxtasis en el cual el alma recibe la divina inspiración de unos demonios celestiales, coelestes daemones. Daemones significa espíritus aquí. Y en este texto Agripa establece una jerarquía entre los furores y distingue tres formas de éxtasis divino en función de las tres categorías de divinos espíritus que van a habitar el ser humano. Si son espíritus celestes inferiores, el individuo se vuelve experto en las artes manuales. Si son espíritus celestes intermediarios, el individuo se vuelve entonces excelente orador, filósofo o médico. Y si por fin, gracias a esta disposición particular del humor melancólico, el individuo es habitado por los espíritus celestes más altos, viene a conocer los más altos secretos y se vuelve capaz de profetizar y adivinar el porvenir. Bueno, he puesto aquí la cita del texto de Enrique Cornelius Agripa, pero como es un poco larga y como la he resumido, la vamos a saltar. Bueno, podemos recordar que el libro de Agripa fue incluido en el índice inquisitorial, pero a pesar de esto, estas ideas se siguieron difundiendo mediante otros vectores y mediante otros textos. Así, por ejemplo, el médico holandés Jason van der Velde, que es muy citado por los médicos españoles, afirma en su De Cerebri Morbis, publicado en Basilea en 1549, que ciertos melancólicos pueden recibir la influencia de espíritus celestes, coelestes daemones, que les confieren facultades intelectuales excepcionales, así
como el don de profecía. Entonces dice aquí, estos daemones los habitan y los convierten en inventores, especialistas de leyes, de cosas naturales, poetas, profetas, oráculos, etc. Bien, entonces, tal es el contexto en el cual se inscribe el pensamiento de Huarte. El pensamiento de Huarte aparece como nuevo o original en la medida en que Huarte opta por una lectura resueltamente naturalista del furor inspirado, y en el capítulo 4 de su examen de ingenios afirma que un ignorante, utiliza la palabra rústico, puede, si el temperamento de su cerebro, sufre ciertas modificaciones a causa de un estado de manía, melancolía o frenesía, este rústico puede hablar idiomas que jamás ha aprendido, hacer versos o adquirir saberes en ciencias que jamás ha estudiado anteriormente. Y según Huarte, estos fenómenos se deben a causas puramente naturales y en este caso la causa es la disposición del cerebro que se reseca y calienta, y todo esto sin intervención divina o demoníaca. Bueno, cito unos cuantos pasajes de Huarte. Dice: si el hombre cae en alguna enfermedad por la cual el cerebro de repente muda su temperatura, como es la manía, melancolía y frenesía, en un momento acontece perder, si es prudente, cuanto sabe, y dice 1000 disparates, y si es necio, adquiere más ingenio y habilidad que antes tenía. Y luego otra cita también, dice: de esta manera pudo el frenético encontrar con la lengua latina y hablar en ella sin haberla en sanidad aprendido, porque desbaratándose por la enfermedad, el temperamento natural pudo hacerse por un rato como el mismo que tenía el que inventó la lengua latina y fingir como que los mismos vocablos. Y según Huarte, el hombre que conoce este estado de manía, frenesía o manía, frenesía y melancolía, puede incluso conocer el futuro y profetizar. Y Huarte va a citar varios ejemplos que ilustran las dotes maravillosas de los melancólicos. Y cita, por ejemplo, el caso de un rústico labrador aquejado de frenesía, que hizo un discurso, dice Huarte, con tantos lugares retóricos, con tanta elegancia y policía de vocablos, como Cicerón lo podía hacer delante del Senado, añadiendo en la margen que este furor inspirado encuentra su causa, y su única causa, en la bilis caliente y seca, es decir, una forma de bilis que él llama cólera adusta o melancolía adusta. Es de notar que Huarte sabe que está aquí en el corazón de un debate, y él mismo lo comenta contestando por antelación o por anticipación a las posibles críticas y objeciones que le podrían hacer. Dice así Huarte: ya me parece que oigo decir a los que huyen de la filosofía natural que todo esto es gran burla y mentira, y si por ventura fue verdad, que el demonio, como es sabio y sutil, permitiéndolo Dios, se entró en el cuerpo de esta mujer y de los demás frenéticos que hemos dicho, y les hizo decir aquellas cosas espantosas. Y aún confesar esto se les hace cuesta arriba, porque el demonio no puede saber lo que está por venir, no teniendo espíritu profético. Ellos tienen por fuerte argumento decir: esto es falso porque yo no entiendo cómo puede ser, como si las cosas dificultosas y delicadas estuviesen sujetas a los rateros entendimientos y de ellos se dejasen entender.
Entonces, Huarte da como única explicación al furor inspirado la causa natural, los humores y la disposición del cuerpo y del cerebro. Para entender esta teoría de Huarte es necesario entenderla en un marco más general, que es la visión del mundo que tiene Huarte, y es importante ver que Huarte establece una unión orgánica entre Dios y naturaleza, entre teos y physis. Es decir, que para él es lo mismo, y esto explica, lo uno explica lo otro. Y es algo que ya señaló en su tiempo y de manera muy pertinente. Para Huarte, la naturaleza no se encuentra separada de Dios. Lo dice Huarte en su segundo proemio. Huarte dice: Dios es el autor de la naturaleza. Y más adelante también dirá: cuando dijo Aristóteles Deus et natura nihil facium frustra, no entendió que naturaleza fuese alguna causa universal con jurisdicción apartada de Dios, sino que es nombre de orden y concierto que Dios tiene puesto en la compostura del mundo para que sucedan los efectos que son necesarios para su conservación. Y esto lo dice en el capítulo 2 de la primera edición y en el capítulo 4 de la segunda edición expurgada del examen de ingenios. Entonces, la idea es que la naturaleza está en el orden de Dios y Dios está en la naturaleza. Y a partir de entonces, en cierta medida, ya no hay diferencia entre inmanencia y trascendencia, ya no hay diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, sino que hay una continuidad entre los dos y hay un solo orden coherente en que Dios y physis forman un todo único. Bien, el texto de Huarte va a su interpretación naturalista del furor inspirado, van a originar toda una serie de reacciones que van a reinscribir el furor inspirado en la dimensión sobrenatural y más precisamente en lo demoníaco, ya no lo divino, sino lo demoníaco, pero en todo caso lo sobrenatural. Seis autores examinan en detalle la cuestión del furor inspirado de los melancólicos. Son Andrés Velázquez, en su libro de la melancolía, publicado en Sevilla en 1585, Francisco Valles de Covarrubias, en su De Sacra Filosofía, publicado por primera vez en 1587, Alonso de Freilas, en un opúsculo titulado Si los melancólicos pueden saber lo que está por venir con la fuerza de su ingenio soñando, publicado en Jaén en 1606, Pedro García Carrero, en sus Disputaciones Medicae, Alonso de Santa Cruz, en su Dignotio et Cura Affectum Melancholicorum, publicado en Madrid en 1622, y por fin Tomás Murillo y Velarde en su Aprobación de Ingenios, impreso en Zaragoza en 1672, que es en gran parte un plagio del libro de Andrés Velázquez, publicado en 1585 en Sevilla. Todos esos autores contestan a Huarte y afirman la causalidad demoníaca del furor inspirado y de estos fenómenos en que los rústicos o ignorantes se ponen a hablar latín, a adivinar el futuro, a hacer versos o convertirse en expertos en artes o ciencias que jamás han usado. Bien, paso rápidamente. Andrés Velázquez afirma que solo la acción del demonio puede explicar las capacidades proféticas y las aptitudes maravillosas de los melancólicos. De la misma manera, Francisco Valles de Covarrubias censura severamente
a los autores más deseosos de admirar al lector con impactantes novedades teóricas que respetuosos de la verdad. Dice, filósofos minus exactos et qui admirationi magis student quam veritati, es decir, que les buscan más lo sensacionalista que la verdad, y filósofos que han afirmado las maravillosas aptitudes de los melancólicos. Para Bayes, estas ideas son absurdas y contrarias al dogma cristiano. Lo dice, dictas assertiones son absurdas et dogmatibus ecclesiasticis dissonas, opuestas al dogma. Y según Bayes, los melancólicos que muestran tales dotes extraordinarias actúan necesariamente inspirados o poseídos por los espíritus malignos. Dice, teneri a spiritibus immundis atque spiritus immundos talium morborum causas esse. En la misma perspectiva, Alonso de Freilas concluye su opúsculo sobre las aptitudes extraordinarias atribuidas a los melancólicos, afirmando que estos no pueden, por causas puramente naturales, adivinar el porvenir, hablar idiomas que jamás aprendieron o dominar ciencias que jamás estudiaron. Lo dice, aunque hay otros autores que digan que los melancólicos pueden hablar diferentes lenguas que no saben, como latín, griego o hebreo, es imposible que esto sea en orden natural, sino que cuando esto acontece está el demonio en el tal sujeto o mueve los instrumentos para aquellas obras. Y bueno, también luego lo vuelve a repetir, dice, a mi parecer es imposible que haya en ningún hombre natural fuerza, con ninguna templanza ni humor, ni con poderosa imaginación, para saber lo que está por venir. Es decir, que no hay ninguna fuerza natural que explique estos fenómenos. Bien, estas opiniones van a difundirse en las enciclopedias y polianteas. Bueno, salto un poco para no pasar el tiempo, para no desbordarme. Las vamos a encontrar... Cristina, también. Sí. Desculpa interromper, já que mencionou a questão do tempo, tínhamos pensado mais ou menos uma meia hora para cada intervenção, então sí. se puder concluir assim em 5 minutos. Sí, más o menos. Sí. Obrigada. Sí. Entonces, estas opiniones las encontramos también en los textos espirituales, por ejemplo, en el De Catholicis Institutionibus de Diego de Simanca, o en el Tratado de la Verdadera y Falsa Profecía de Juan de Orozco, y las encontramos también en los tratados de exorcismo, por ejemplo, en la Practica Exorcistarum de Valerio Polidoro, o también en el conocido Manual de Exorcismo de Benito Remigio Noidens, que es un tratado de exorcismo que se publicó hasta el siglo XVIII. Y Noidens, en su tratado de exorcismo, afirma que la inspiración, tal y como la concibe Platón, es una forma de posesión demoníaca. Entonces, ya para concluir, lo primero que podemos resaltar es la posición particular, la posición original de Huarte por su naturalismo. Huarte se niega a inscribir el furor inspirado en una causalidad sobrenatural, sea esta divina o demoníaca. Y en esto es algo bastante original. El intento de Huarte, segundo punto de la conclusión, el intento de Huarte de inscribir la inspiración en un terreno y en una causalidad estrictamente natural, permanece en España, por lo menos, un intento aislado y engendra, a partir de la publicación de su texto en 1575, una verdadera ola de reacciones hostiles, pues Valles de Covarrubias, Velázquez, Freilas y Murillo y Velarde contestan de manera explícita o implícita a Huarte. Tercer punto,
es interesante también inscribir estos debates en una cronología. Si en la primera mitad del siglo XVI todavía hay algunas lecturas favorables a la idea de divina inspiración, a partir de 1570, más o menos, la lectura que va a prevalecer es una lectura que diaboliza estos estados y que los atribuye a una inspiración demoníaca. Por fin, finalmente, las interpretaciones que diabolizan el furor inspirado finalmente no modifican realmente o no modifican sustancialmente la representación de la inspiración tal y como la concebía Platón, solo la invierten, es decir, que en cierta medida la invierten o invierten su significación y van a sustituir lo divino por lo diabólico. Es decir, que en vez de ser una posesión por espíritus divinos, el furor inspirado será una inspiración por espíritus inmundos. Pero en ambos casos es el mismo esquema de posesión o invasión del individuo por espíritus sobrenaturales, sean estos divinos o malignos. Bien, pues ya está. Gracias por su atención y perdón porque me he pasado un pouco o tempo impartido. Nada, nada. Obrigada, nós foi um prazer ouvi-la. Na verdade passou muito pouco tempo, mas eu tinha esta incumbência de moderar, não é? E então cabia-me esta dura tarefa de avisar. Mas foi um prazer ouvi-la, ficaria a ouvi-la por muito mais tempo, até porque o tema me interessa muitíssimo. Eu ia sugerir que agora passássemos ao nosso segundo orador e depois, no final, podemos então abrir o debate e colocar as questões relativas às duas intervenções. Bom, então a segunda intervenção cabe a Rui Bertrand Romão. Rui é doutorado e agregado em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa, é professor associado na Universidade do Porto e vem hoje apresentar aqui uma conferência intitulada Considerações sobre Montaigne e a Melancolia. Vou-lhe passar então a palavra, também se quiser partilhar a tela já está devidamente autorizado. Dar-me a palavra. Muito obrigado. Irei partilhar a tela, efetivamente. Muito boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao Adelino Cardoso e uns cumprimentos e umas saudações especiais a alguns amigos que eu estou a reconhecer na assistência e que me honro muito com a sua presença. Portanto, irei tentar respeitar o mais possível o tempo. Chama-se a minha alocução, minha intervenção, comunicação, considerações sobre Montaigne e a melancolia. Como se enquadra, ou mais bem dito, como se pode enquadrar a obra de Montaigne no contexto do pensamento sobre a melancolia do século XVI. Para procurar responder a esta pergunta, foco os principais indícios claros de uma percepção própria da melancolia, que podem ser respigados nos ensaios. Livro, recordemos que o autor declara como a ele consubstancial. Sirvo para o fazer, com a maior brevidade possível, da análise de algumas passagens cruciais dos ensaios em relação a este tema, buscando ao mesmo tempo, sempre possível, contextualizá-las no âmbito do pensamento sobre a melancolia coevo a Montaigne. O tempo de Montaigne correspondendo a um período áureo na consideração da melancolia e do que já se tem chamado do seu culto, e em especial do culto da melancolia quinhentista, e para sermos mais precisos, na fase tardo-quinhentista, não parecerá estranho encontrar nos ensaios
livro pioneiro da escrita sobre si, não poucos vestígios de referências a ela feita. Tanto mais que os ensaios também tiveram influência no próprio curso que teve o culto da melancolia depois. Mas comecemos pelos mais evidentes. Os ensaios não são, muitas vezes, nos ensaios, não são muitas as vezes, em que surgem os substantivos mélancolie e mélancolique, bem como o adjetivo deste último homónimo. No total, são 5 ocorrências do primeiro, 4 no livro segundo e 1 no livro terceiro. Todavia, dever-se-á desde já acrescentar que a maior parte dessas ocorrências se dá em situações de caráter, quando não crucial, pelo menos de saliente relevo, no âmbito global da obra, e além do mais, elas se assumem como reveladoras, ou a respeito do autor, ou no referente à própria obra. Quanto ao substantivo mélancolique, encontra-se ele 2 vezes no livro segundo, uma no singular e no capítulo 17, e a outra no plural, no capítulo 12. Como adjetivo, por 2 ocasiões, aparece o termo mélancolique, no plural e no livro terceiro, e por 6 vezes no singular, com distribuição pelos 2 primeiros livros, ou seja, respectivamente, em 3:5, 3:12, no meio os capítulos, primeiro com o livro e depois com o número do capítulo, e em 1:20 e em 1:26, 2 vezes, e em 2:12, aparição igualmente dupla, e 2:17. No total, contando todas as ocorrências desses vocábulos, distribuem-se elas da seguinte maneira: 3 pelo livro primeiro, 10 pelo livro segundo e 3 pelo livro terceiro. É importante ter em consideração, até por causa de as edições diferentes, o livro ter-se avolumado e tornado diferente com o tempo. E entre 1580 e 1592, que foi a data da morte de Montaigne. Se atendemos, pois, às que costumam ser consideradas as 3 principais camadas de texto, referentes às edições de 1580, de 1588 e de 1592, 9, a de 1592 não foi uma edição, foi só publicada a título póstumo em 1595, mas há um manuscrito que corresponde a 1592 e por isso costuma-se datar de 1592 ao último estado, embora a publicação tenha só ocorrido 3 anos depois. Mas, portanto, 9 pertencem à primeira camada, 5 à segunda e 2 à última. Nota-se assim uma maior frequência no livro segundo e na edição original, 10, e uma frequência mais reduzida nos livros primeiro e terceiro, ambos com 3. Convém recordar que a edição original só tinha 2 livros e que o livro terceiro só aparece a partir das edições de 1588. Os capítulos em que se registram repetidas figurações são o capítulo 26º do primeiro livro, de l'Institution des Enfants, em que há 2 figurações, o capítulo 8º do segundo livro, de l'affection des pères aux enfants, em que outras 2 figurações existem, e o capítulo 12º do segundo livro, a Apologie de Raymond Sebon, o capítulo mais extenso, em que aparecem 5 figurações, e, por último, o capítulo 20º do segundo livro, Nous ne goûtons rien de pur, em que aparecem de novo 2 figurações. Dada a extensão da Apologie de Raymond Sebon, torna-se natural que seja ela o capítulo que mais vezes explicitamente se refere aos termos em questão.
Não tendo nós agora tempo para considerarmos todos esses casos com igual atenção, privilegiemos com o nosso foco aqueles que, sob a perspectiva presente, nos parecem mais representativos e significativos. Como já apontámos, o nome melancolia aparece nos ensaios 5 vezes, nenhuma no primeiro livro, nenhuma no primeiro livro, 4 no segundo e uma no terceiro e último. Os capítulos correspondentes a essas figurações são de l'affection des pères aux enfants, 2:8, Nous ne goûtions rien de pur, e 1:20, e a Apologie de Raymond Sebon e de La Diversion. O caso de l'affection des pères aux enfants merece especial consideração, além de mais, por 3 motivos principais. O grande relevo que o capítulo assume, que assume no local onde se acha, a circunstância de se encontrar num capítulo destacado por motivos diferentes e o facto de incluir a passagem dos ensaios habitualmente mais citada e glosada nos estudos que os consideram no contexto da cultura da melancolia. Estamos a referir-nos ao capítulo de l'affection des pères aux enfants, o 8º do livro 2º, portanto, presumivelmente composto por volta de 1578, portanto, muito pouco antes da publicação da primeira edição. Constitui um dos poucos capítulos dos ensaios que tem uma dedicatória. Dos 2 trechos em questão nele, vou primeiro abordar aquele que se insere no âmbito da abertura do capítulo e vou partilhar, contendo o adjetivo mélancolique. Afora outros motivos, o da raridade das dedicatórias explícitas faz sobressair o capítulo como o de um grupo privilegiado de entre os 37 do livro 2º e até de entre os 94 da primeira edição, cingida a 2 tomos. Mas mesmo de entre esses raros casos, assume ele um relevo particular que o distingue. Trata-se do único capítulo, encimado por um título em maiúsculas, característica que mantém ao longo das edições publicadas em vida do autor, assim como da póstuma de 1595, o que lhe acresce a singularidade no conjunto de uma obra que a partir de 1588 passou a integrar 107 capítulos. Vou partilhar o excerto. Ainda não estou em condições de o fazer. Tenho de, no meu ecrã. Tem que ir só ali ao compartilhar tela em baixo. Eu sei, mas é que ainda não tinha posto. Sim, desculpa. E como o meu ecrã é pequenino, eu agora, pronto. Não sei onde é que eu tenho de voltar ao Zoom. Já voltei. Mas obrigado. Pus aqui como handout. Espero que estejam já a ver. Sim. Obrigado. Portanto, eu sublinhei amarelo os núcleos diretamente reportados à melancolia, mas fiz umas seleções de texto, umas citações um bocado longas para se poder ver o contexto, que não irei ler todo, evidentemente, mas para que possais ver o contexto. Portanto, tem o tal título em maiúsculas, que é único, tem a nomeação da dedicatória e é dentro do âmbito da dedicatória que se inscrevem as referências à melancolia. E, desde logo, a passagem que eu aqui sublinhei, que diz que um humor melancólico e, por conseguinte, um humor muito inimigo da complexão natural, produzida pela dor da solidão na qual há alguns anos fui lançado, que primeiro pôs em mente este devaneio de me pôr a escrever.
O facto crucial da passagem, que lhe confere toda a importância, consiste em que nela Montaigne trata da gênese dos ensaios e, ademais da sua singularidade, valendo-se para a caracterização que dela faz da associação a um humor melancólico. Note-se a utilização do artigo indeterminado, c'est une humeur mélancolique, e a de algum modo relativizar a influência do humor, reduzindo-lhe o alcance a uma condição que acabou por não passar de transitória. Confirma esta relativização que o referido humor seja declarado très ennemi de ma complexion naturelle, e o que aliás ainda é realçado por aparecer como par conséquent. E não parece, todavia, que assim seja de veras retirado peso à associação. Não deixa de ter. Ela, porém, acha-se matizada pela precisão que a circunscreve e pela localização da causa da disposição encarada como provisória. Atendendo ao contexto cultural melancólico do tempo, seja, tomemos a data 1580, se atendermos à publicação, de 1571, se privilegiarmos a data da retirada de Montaigne para dedicar-se à composição do livro, circa 1563, caso tivermos em conta uma causa certa de grande desgosto de Montaigne, reconhecidamente ligada à origem dos ensaios, a morte de Etienne Laboissy, a circunstância da admissão da passageira disposição melancólica se achar contrabalançada pela menção ao temperamento natural, configura, desde logo, uma situação favorável à criação. Abre-se aqui um parênteses para mencionar uma outra perda anterior a 1580, para mais claramente relacionada com o conteúdo do capítulo, a do pai de Montaigne, Pierre Requiem, ocorrida em 1568. Torna-se lícito, então, interrogar-nos sobre a datação e a duração do chagrin de la solitude, mencionado como havendo acontecido alguns anos antes da dedicatória. Saliente-se que a afeição dos pais aos filhos, discutida no capítulo, além de estar assente num autêntico intertexto familiar, como das duas famílias, também da família d'Estissac e da família Montaigne, como lhe chamou Jean Balsamo, alude também, de maneira patenteada, à relação do autor com a sua criação. Focando em especial a parte que sublinhamos, chamamos agora a atenção para a interpretação a dar ao termo rêverie, que tem suscitado duas principais leituras bem divergentes e ambas igualmente fundadas, com toda a legitimidade, no conhecimento do emprego do termo ao tempo dos ensaios. Uma, para usarmos a qualificação a que recorreu Jean Starobinsky em 1983, no seu livro Montaigne en Mouvement, corresponde a um sentido, por assim dizer, fraco do termo, o de sonho ou devaneio, a outra, ao seu sentido forte, o de delírio patológico. Starobinsky sublinha que é esta a acessão em que Montaigne aqui usa o vocábulo. E diz ele, traduz, e o humor melancólico determina, por sua vez, a rêverie, termo que se deve entender no sentido forte de delírio, loucura, obsessão, equivalente bastante exato das quimeras e monstros fantásticos do texto precedente. Refere-se ele aqui a uma passagem do capítulo 8º do primeiro livro, de L'Oisif Tité, igualmente acerca das gêneses dos ensaios, sobre que acabara de se debruçar, realçando paralelos entre os dois textos. Michael Andrews Screech, autor de Montaigne and Melancholy, The Wisdom of the Essence, publicado também em 1983
e que continua nos dias de hoje a ser o mais completo e circunstanciado livro sobre o assunto, interpreta da mesma maneira que Starombelski a acessão do termo aqui. Classifica a palavra de enganadora e a palavra rêverie e afirma que não significa divagação sonhadora, neste caso, não? Mas frenesi louco. Screech invoca ademais um emprego semelhante feito por São Francisco de Sales não muito depois e acrescenta, cito, sob a influência da melancolia adusta, particularmente perigosa para um homem recentemente mergulhado numa vida de retiro, Montaigne concebeu a ideia de se retratar, de se ensaiar. Era uma noção que poderia ter ocorrido a um lunático. Fim de citação. Creio que no trecho que estamos a considerar, Montaigne não usa o vocábulo rêverie de uma maneira unilateral. Antes o emprega com ambivalência, possibilitando leituras tão divergentes quão legítimas. Rêverie aqui poderá, deste arte, na minha leitura, possuir a ascensão principal de elucubração divagante e, simultaneamente, evocar a conotação de delírio, sem, no entanto, adotar este último sentido como dominante e muito menos como único. De resto, mesmo a propósito dos termos encarados como de sentido exclusivamente forte por Starombelski, eles, em sua maioria, e os que aparecem neste contexto, também poderiam ser utilizados com matizes de força variada, como aconteceria, por exemplo, com o próprio Folle, com Fantasque, com Chimère. No mesmo capítulo 8º, agora passo para o texto 2, refiro que as referências aqui de paginação são a edição de Pierre Villet. No mesmo capítulo, mais adiante no texto, Montaigne narra justamente um caso que costuma ser rotulado de melancolia adusta, referido a um membro da família d'Estissac, portanto a família da dedicatária, isolado no seu quarto durante mais de 20 anos, pela incomodidade da sua melancolia, e cujo comportamento contrasta Montaigne com a concepção que tem do que quadra a uma vida retirada por parte de um ancião, tal como que imagina para si mesmo, porque no contexto ele estava aqui a referir-se à família e ao seu comportamento depois de se retirar, estando doente, e em que precisamente fala dessa sua atitude. Je voudrais au moins vivre près de da família, un quartier de ma maison, non pas le plus en parade, le plus en commodité. E sublinha precisamente a comodidade que contrasta, e o contraste é óbvio, até realçado pelo uso de comodidade aqui. Non comme je vis il y a quelques années, en doyen de Saint-Hilaire de Poitiers, rendu à telle solitude par l'incommodité de sa mélancolie, que lorsque j'entrais à sa chambre, il y avait 22 ans qu'il n'en était sorti un seul pas. E podendo fazê-lo. Agora irei passar para um terceiro texto, do capítulo 1:20, que filosofie c'est apprendre à mourir. Montaigne, a propósito da sua atitude perante a morte e da sua constante representação desta, em vida, fala de si e da melancolia. Declara não ser melancólico, mas antes songe-creux, que é uma palavra dificilmente traduzível por um só vocábulo para português. Dizer, je suis de moi-même non mélancolique, mais songe-creux. Talvez simplesmente sonhador seja a melhor opção, ou então cismático, apesar do defeito neste último caso de demasiada proximidade
a melancólia, o que faria com que a distinção se tornasse pouco clara. Mas traduções mais completas parecem ser rendidas por expressões como sonhador meditabundo ou devaneador pensativo. Em qualquer dos casos, a palavra enfatiza uma tendência imaginativa que o autor vê em si como o uso repetido de imagination no contexto parece tornar claro. Quando fala de il est impossible d'arriver nous ne sentions des piqûres de telles imaginations, e fala também da sua atitude em relação a elas. Mais en les maniant et repassant au long galets, on les apprivoise sans doute. Autrement, de ma part, je fous sans continuelle frayeur et frénésie. E é de realçar, portanto, que Montaigne aqui veja o artifício e a natureza conjugarem-se para evitar os riscos associáveis às mais graves formas de melancolia, de ficar presa do terror da morte, caindo em contínuo medo e frenesi. Por um lado, a sua natureza e, por outro lado, o artifício. Passo igualmente decisivo é para o apuramento do caráter de reflexão montaniana sobre a melancolia, é o do capítulo 2.17, de La Présomption, em que o autor descreve a sua complexão como se situando entre o jovial e o melancólico, dizendo-a medianamente sanguínea e quente. E isto depois de também descrever a sua aparência física. J'ai au demeurant la taille forte et ramassée, le visage non pas gras mais plan, la complexion entre le jovial et le mélancolique, moyennement sanguine et chaude. E também é de sublinhar, eu devia ter sublinhado também aqui a amarelo, la santé forte et alegre, porque este contraste é importante no contexto da melancolia, de referir aqui a sua saúde. Já não estamos perante uma descrição como a da primeira passagem citada, de 2.8, em que Montaigne admitia haver partilhado de melancolia meramente como de uma disposição transitória, produzida por circunstâncias particulares e extremamente contrária ao seu temperamento natural. Agora, o elemento melancólico serve para, ainda que parcialmente, caracterizar a sua mesma complexão, mas numa situação que se lhe mostra bem equilibrada e muito a si favorável. O que faz Michael Screech, a seu propósito, observar que numa complexão como a de Montaigne era sinal de gênio. Poderíamos, porventura, preferir encarar este equilíbrio como um equilíbrio essencialmente instável, resultante de uma oscilação permanente entre duas inclinações contrárias de uma contínua sucessão de estados opostos, como o sugere Starobansky, na página 40, apoiando-se no seguinte texto da Apologia de Raymond Sebon, que eu não vou lê-lo aqui todo, é um texto, o trecho é longo, é relativamente longo, mas fiz esta citação mais alargada para se melhor contextualizar a passagem precisa onde se fala do humor melancólico. E diz Montaigne, ou l'humeur mélancolique me tient, ou la colérique, et de son autorité privée, à cette heure le chagrin prédomine en moi, à cette heure l'allégresse, portanto, correspondendo a ou outro. Mas convém dizer que contra a redução com base no testemunho deste último texto, a declaração de equilíbrio na instabilidade da anterior situação, desequilíbrio estável na sua perpétua oscilação,
ainda que dê conta da cosmovisão bipolar desenvolvida e aprofundada no capítulo du Repentir do livro terceiro, implica, a propósito da justaposição destas duas passagens, 2.17 e 2.12, considerá-las como da mesma índole e equivalentes. Ora, isso não parece acontecer. Essa redução significa, além do mais, não fazer caso do contexto deste último trecho citado, que corresponde a uma exposição da instabilidade e mutabilidade do homem e do seu juízo, sujeitos a fatores circunstanciais e às variações devidas às afecções corporais e emocionais, o trecho não possuindo teor autorreflexivo, semelhante ao de 2.17, pois nele, com efeito, o uso da descrição na primeira pessoa pode ser tomado como um mero recurso estilístico ou retórico, utilizado para conferir maior vigor à ideia de instabilidade humana generalizada e não singularizada, como no outro caso, parecendo sugerir implicitamente, Montaigne, que o que ele em si próprio observa, os leitores o poderão também fazer se examinarem com cuidado idêntico. As duas menções da melancolia surgidas no capítulo Nous ne goûtons rien de pur, que é o do texto sexto, seguem um rumo aparentemente inverso ao do trecho de 2 da Apologia, acabado de considerar, no meio de pois encontram-se no meio de uma exposição sobre a mistura de sentimentos, em que se realça a complexidade de situações paradoxais e em que, ao citar um dito de Metrodoro, que Montaigne interpreta, aliás, em sentido oposto ao da leitura de Sêneca, onde ele o recolher essa referência, essa citação, Montaigne, portanto, interpreta esse dito, enriquecendo com considerações derivadas da sua reflexão pessoal sobre a melancolia, em que se torna difícil distinguir o que resulta da experiência própria e o que vem da observação dos outros. Diz ele, mais moi, j'imagine bien qu'il y a du dessein, du consentement et de la complaisance à se nourrir en la mélancolie. Je dis outre l'ambition qui s'y peut encore mêler, il y a quelque ombre de friandise et de délicatesse qui nous rit et qui nous flatte au giron même de la mélancolie. E mesmo virá a dizer, depois da citação de Sêneca, la mémoire de nos amis perdus nous agrée comme la mer au vent trop vieux. E as duas menções, portanto, têm este caráter diferente da menção do que ocorria na citação anterior da Apologia. Em relação ao último texto que partilho, no extenso capítulo Sur des vers, não, é isto, enganei-me aqui no texto. Não me enganei no texto. Aqui é que está mal, o texto sétimo é que está mal, perdão, é 3.5. Houve aqui um problema e a paginação é outra, agora não tenho aqui presente, mas este capítulo Sur des vers de Virgile é o quinto do livro terceiro, e em falando da paixão amorosa não deixa Montaigne de aludir aos potenciais benefícios do amor numa idade de declínio do corpo e da alma, de esfriamento ruinoso e de desmoronamento geral, colocando entre esses benefícios o de pôr em fuga 1000 pensamentos entediantes, 1000 aflições melancólicas, e o de aquecer
pelo menos em sonhos, o sangue que a natureza abandona. E a parte que sublinhei em amarelo é precisamente essa que eu parafraseei agora. Vou acabar as partilhas, que eu não sei como fazer. Talvez assim, já sei. Eu estou mesmo a terminar. E, portanto, estas, bem como as demais figurações nos ensaios dos termos melancolia e mélancolique, a maior parte das quais revelando grande poder de observação na descrição do comportamento dos melancólicos, indicam da parte do seu autor conhecimento extenso da cultura coeva da melancolia e grande familiaridade com ela. A importância que nos ensaios assume o que lhe diz respeito excede em muito a estrita esfera das referências diretas a esses termos, incluindo conceitos similares e temas que se juntam, como a solidão, a da tristeza, etc. E excede a estrita esfera das referências diretas a esses termos, as quais, como acabámos de ver, exibem com ela como ela se prende, essa importância, aspectos fundamentais da obra e do profundo exame de si a que neles procede o autor. Todavia, creio que é excessivo sobrevalorizar essa importância sem uma contextualização no âmbito mais preciso da relação de Montaigne com a medicina e do local em que surgem essas as precisas expressões. Porque pode-se ler Montaigne a partir do contexto da melancolia, e pode-se fazer o contrário, ler a melancolia a partir do contexto de que surge em Montaigne, e nomeadamente tem de se ter em conta a relação, como já disse, a relação dele com a medicina e o que diz da medicina noutras passagens. Mas tenho dito, e eu gostava depois de conversar e de responder as perguntas. Muito bem, obrigada, Rui, pela sua excelente comunicação, e penso que agora seria então o momento de abrirmos o debate para quem queira comentar ou colocar questões, tanto à Cristine como ao Rui. Está bem? Então, fiquem à vontade. Mais amigos que eu estou aqui a ver. Eu queria começar por agradecer a ambos os colegas, por felicitar pelas comunicações muito estimulantes que apresentaram. Queria colocar uma questão a cada um, primeiro à Cristine, a propósito da interpretação naturalista do furor. A minha pergunta é se podemos estabelecer uma ligação mais ou menos forte entre a interpretação ou a explicação do humor, do furor no século XVI, por um lado, e por outro lado, toda uma explicação da natureza com uma vitalidade, com uma capacidade extraordinária. Portanto, a natureza que é frequentemente dita como Miranda, como algo de muito admirável, como sendo ela própria capaz de produzir prodígios, monstros, no sentido positivo, no sentido negativo, mas também no sentido positivo do termo. Portanto, a minha pergunta é se a explicação da explicação naturalista do furor se pode articular com uma visão
com uma visão, digamos, da natureza como em toda a força das suas potencialidades. Sí, No bueno, sé si fue claro, Cristina. Sí, sí, bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, totalmente. Y precisamente durante el Renacimiento, que es el momento en que la gente se interesa por la melancolía y el furor inspirado y las dotes de los melancólicos, precisamente en este momento es cuando se publican numerosos textos sobre las maravillas de la naturaleza. Estoy pensando, por ejemplo, en el tratado de Levinus Lemnius, y hay otros. Es decir, que efectivamente hay esta idea de que la naturaleza lo puede todo y es capaz de maravillas. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que lo que nosotros llamamos naturaleza no es necesariamente el mismo concepto que tenían en el siglo XVI, porque nosotros tenemos una visión de la naturaleza separada de Dios, y ellos no lo tenían. Ellos veían la naturaleza como producto de Dios, y si Dios, que es omnipotente, ha creado la naturaleza, entonces la naturaleza también lo puede todo. Es decir, que nosotros, quizás es un anacronismo considerar que no hace Adelino de ninguna manera, pero es decir, que la visión de la naturaleza ahora no es la misma que la del siglo XVI. En el siglo XVI la naturaleza es obra de Dios, y entonces, como obra de Dios, Dios, la naturaleza lo puede todo porque Dios lo puede todo. Pero sí, Adelino, me parece muy pertinente tu observación. Obrigado. Teresa, se posso colocar uma questão ao Rui, tem a ver justamente com a questão com a tradução, com a interpretação do songeré, do sonhador. Rui, a minha sugestão é que, porventura, este qualificativo que Montaigne utiliza pode ser pode ajustar-se muito bem a uma descrição que nós encontramos nos diálogos de amor. Não sei se faz parte se tens presente a obra, no início do terceiro livro, portanto são 3 livros, no início do terceiro, há uma alucinação de Filon. Filon cruza-se com Sofia, mas está de tal modo concentrado na imagem dela, na imagem idealizada dela, interiorizada, que não a vê, nem a ouve. E Sofia fica muito indignada. É um diálogo muito, muito vivo, muito interessante, e em que Filon considera estar fala do sonho e do seu devaneio naquele momento como uma experiência muito forte, mas uma experiência de certo modo solitária e melancólica. Ele não fala em melancolia. A minha pergunta é se achas, se tens presente essa descrição no Leão Hebreu, dos diálogos, se achas que pode haver, se não é uma sugestão, poderemos retomar no outro momento, se achas que esta ligação faz sentido. Montaigne, aliás, precisamente no livro, no capítulo Sur de Verdun, fala explicitamente a Leão Hebreu, e conhecia bem a Leão Hebreu, mas e estará no contexto, e também inclui-se no contexto da palavra, da palavra songeré. Mas songeré é uma palavra que surgiu por volta de 1527, e que corresponde a um livro, uma personagem que se chama, um autor que Songeré,
e pode ter, e é registado como tendo mais de um sentido, não é? Sendo que não tem aquele sentido forte de rêverie. Sons Querré está mais ligado, portanto, a esse personagem, está ligado à meditação, sim, mas e também à imaginação, ao sonho. Evidentemente que em Montaigne é sempre importante ver que há várias conotações possíveis e que há tal multilateralidade do que é referido, e isso, e por outro lado, eu contava evidentemente com os contexto cultural dos destinatários, e portanto enquadrava-se, as suas referências também se enquadram nesse âmbito. Mas creio que o Sons Querré, como surge, e sobretudo também por motivo que disse, que está muito ligado à imaginação, e é uma imaginação inventiva, não tem uma referência precisa, mas ligando-se à melancolia, separa-se da melancolia, não é? Mas precisamente que também pode ser característico de alguém que está entre o jovial, entre o melancólico e o jovial, e que a imaginação também pode ter alguma jovialidade, na medida em que a imaginação é inventiva, cria mundos novos também. Obrigado. Respondi, se te satisfez a minha Sim, resposta. sim. Obrigado. Eu gostava de fazer uma pergunta aqui à Cristine, que é também um comentário, mas é uma pergunta porque gostaria de saber a sua opinião. Eu achei muito interessante esta passagem do divino para o diabólico. É um assunto que me interessa particularmente e achei muito interessante quando a Cristina, mesmo na sua conclusão, afirmou que, no fundo, é a mesma coisa, apenas há uma inversão. Eu concordo em absoluto e achei genial a maneira simples como coloca essa questão. E a pergunta que eu queria fazer é, portanto, estes autores, sobretudo espanhóis, que a Cristina nos trouxe, pronto, eles todos apresentam realmente todos não, mas alguns apresentam esta tendência diabólica para classificar a melancolia, e eu pergunto, pela data em que estes textos aparecem, se não está aqui também ou não poderá ser uma clara influência do período inquisitorial, em que esta abordagem do diabólico, que aparece tão representada inclusivamente na pintura e nas artes plásticas da segunda metade do século XVI, muito por influência dos impactos pós-tridentinos, portanto, pós-concílio de Trento, que no fundo é toda uma influência também muito medieval, não é? Que chega à melancolia com esta visão do satânico e do diabólico e das possessões demoníacas. E então a minha pergunta era essa, se há aqui também uma influência deste período pós-concílio de Trento e do período da Inquisição a influenciar estes teóricos e estas novas visões, novas, não tão novas, da melancolia. Era isso. Teresa, ¿contesto en castellano? Sí. Sí, claro. Teresa, gracias. Sí, si entiendo bien, tú dices que esta diabolización de la inspiración, que se observa, me parece, a partir de 1570, 1580, bueno, yo lo veo, en esos años parece que hay una inflexión del discurso, en que se pasa de causas divinas o naturales a causas diabólicas. Tú me preguntas si hay una influencia inquisitorial y también influencia de la Contrarreforma.
Entonces, es esto, tu pregunta. Sí. Vale. La influencia inquisitorial, no sé, no creo, porque, bueno, yo lo que puedo decir y lo que sabemos es que la Inquisición en España es bastante partidaria de explicaciones naturales, es decir, que muchas veces cuando hay investigaciones de la Inquisición, por ejemplo, por posesión demoníaca, ellos lo primero que hacen, convocan a los médicos, y si los médicos dicen esta persona no es poseída por el demonio, esta persona es solo una enferma, la Inquisición lo deja. Es decir, que la Inquisición no, curiosa, por lo menos en España, tiene una posición bastante naturalista, y utiliza a los médicos como expertos, trabaja con los médicos. En cambio, bueno, yo no sé si es coincidencia o no, pero efectivamente las fechas, es decir, que a partir de 1570, 1580, la contrarreforma, y hay esta diabolización del discurso, esto sí que es muy claro. Entonces, ¿qué influencia hay de manera directa? No sé si es directa, pero indirecta seguramente, seguramente, sí. Es decir, que sí, creo que hay una coincidencia. Hay una coincidencia. Sí. Não sei se posso. Claro. Sim, sim. Então, boa tarde a todos mais uma vez e agradecer as comunicações que foram muito interessantes e estimulantes, e ia precisamente pegar nesta questão, nesta última questão da Teresa, e perguntar se, precisamente por causa desta data, 1570, 1580, esta passagem da interpretação da inspiração divina para uma inspiração diabólica, no fundo não significa que este estado melancólico passou de uma percepção um pouco mais positiva e eventualmente para uma percepção mais negativa e nesse sentido patológica. E se é precisamente a partir deste momento que começa a ser pensado como um problema também que pode ser eventualmente tratado medicamente, e já agora ligava precisamente ao primeiro exemplo que foi dado pelo texto do Montaigne, em que o próprio Montaigne afasta de ser melancólico e diz ter passado por uma fase melancólica durante aqueles anos, provavelmente entre 1570 e 1580, e nesse sentido se não estaria também com essa ideia de que seria um estado patológico que ele afastava, que não teria a ver com a personalidade dele, mas com uma fase depressiva ligada a eventos da vida dele, e de alguma forma isto poderia fazer a ponte entre estas duas noções negativas da melancolia. Espero que tenha feito sentido. Eu falei em português, peço desculpa, não consigo falar em espanhol, mas já agora gostava que se pudessem comentar, se fizer sentido, claro. Sí, sí, yo entiendo, he entendido. Sí, es verdad que hacia 1570-80 hay un cambio. Bueno, yo veo un cambio, porque antes de 1570, 1580, hay todavía textos que defienden la idea de inspiración melancólica como únicamente natural o divina. Hay textos, pero a partir de 1500, de estas fechas, se acabó, e incluso hay como un muro que se levanta. Hay bueno, en los textos que he citado hay una especie de ola de textos que se oponen a Huarte y se oponen también a la lectura divina de la inspiración melancólica. Entonces, efectivamente, a partir de ahí se pasa a una visión mucho más negativa de la melancolía, y efectivamente lo que Ruy mostró, que dice de Montaigne dice, sí, yo no soy completamente melancólico, solo un poco de vez en cuando, porque
ser completamente melancólico ya no era visto como sublime, como noble, era algo bastante, como bastante negativo. Y algo que me llama la atención es que también se va a desarrollar el tema de la melancolía en los conventos y la melancolía religiosa, en los religiosos. Y allí siempre es muy negativa, casi siempre. Es muy raro que en el mundo religioso la melancolía sea vista como algo bueno. Generalmente también hay una diabolización y, por ejemplo, Santa Teresa es muy dura con las religiosas melancólicas. Dice, fuera, las expulsamos del convento, etcétera. Es decir, que sí, efectivamente, me parece que hay un cambio. A mudança que eu falava tinha também no sentido de ser entendido como um estado patológico e diferente, se calhar, daquela inspiração divina mais positiva. Não sei se o Rui Bertramo Romão estava a dizer alguma coisa, é que está sem som. Está sem som. Som. Mas eu pensava, eu não tenho. Sim. Mas eu pensava que a Cristina ainda estava peço desculpa. a falar, não é? Ao que ia responder. Então é mesmo a mim. É como a pergunta que o Nuno, a quem eu agradeço e que eu gosto muito de ver aqui, a pergunta que o Nuno tinha duas, era uma pergunta dirigida aos dois oradores. Sim. No que diz respeito, acho que no caso de Montaigne tem um lado positivo também, não é? A referência, porque precisamente realça, porque está sobretudo utilizada para valorizar a sua obra, além de, evidentemente, haver um contexto do capítulo que tem que ver com a atitude da Madame d'Estissac em relação aos filhos, mas de qualquer das formas, acho que e é de sublinhar precisamente que ele diz que pela primeira vez me pôs, portanto, até há alguns anos, e pela primeira vez está a tornar um pouco mais remota e a localizar um pouco precisamente esse acesso de melancolia. De qualquer das formas, é um humor contrabalançado, equilibrado pela sua saúde, pela sua complexão natural, pela sua jovialidade e, portanto, só pode ser encarado como positivo a nível de criação de uma obra de gênio. É que eu de facto tinha peço desculpa, eu de facto tinha percebido que ele estava de alguma forma a afastar essa melancolia, ou dizer, tinha sido passageira, eventualmente, como diz agora, contrariada pela sua complexão forte e saudável, que o teria ajudado a ultrapassar um bocadinho isso. E foi daí que eu pensei que ter uma conotação um bocadinho negativa também. Mas se calhar interpretei mal. Também negativa, mas negativa, mas que aqui é realçado o aspecto positivo. É negativa, mas na medida em que creio que o passar por um humor melancólico não era negativo, desde que fosse equilibrado, suponho eu que esteja dentro dos trâmites da leitura do Aristóteles, ou pseudo-Aristóteles, do livro 32 Problemata, e do que se desenvolveu a seguir. Acho que que é realçado esse aspecto, embora, pronto, há autores que acham que Montaigne tinha medo ou receio
de cair em mania e, portanto, na loucura e de afastar a loucura. De qualquer das formas, os ensaios são uma forma de afirmação de saúde e uma forma de libertação do que poderia haver de negativo na melancolia. Ok, muito obrigado. Mas, claro, a obra é bastante mais rica do ponto de vista do pensamento sobre a melancolia do que pude expor aqui nestes breves 30 minutos. Muito bem. Bom, ainda temos alguns minutos, não muitos, mas se alguém quiser colocar mais alguma questão. Posso cumprimentar todos e agradecer aos dois oradores, foi muito interessante. Tinha duas perguntas, uma a cada um. No fundo é praticamente a mesma, para simplificar. Eu conheço mal esses autores, o Huarte, San Juan e o Montaigne. E a pergunta principal era, algum dos autores liga a melancolia com a assédia? E já agora, um anexo que eu penso que é um dos problemas de fundo que está subjacente à questão da melancolia, da mania e à interpretação médica a partir da teoria dos humores e, portanto, dos opostos e das polaridades, é uma questão substantiva difícil e que eu recentemente tenho vindo a encontrar num autor que é o Jan Kalevich, particularmente no Tratado das Virtudes, que é o estado de anjos caídos, digamos assim, de todos os humanos, e no sentido muito, muito estrito em que as emoções que nós vivemos são simultaneamente positivas e negativas. Todas as emoções. E é uma visão muitíssimo interessante e também muitíssimo perturbante, mas que foi aqui posta, designadamente pela Teresa, quando suscitou a questão do divino, da mutação entre o divino e o diabólico na interpretação da melancolia, mas também, penso eu, quando o Rui falou no texto 6 do Metrodoros, e a propósito do Metrodoros, no consentimento, na complacência que para Montaigne por vezes se tem no estado melancólico. E há provavelmente uma grande verdade nisso. Está aqui um psiquiatra que pode eventualmente confirmar ou não. E era, digamos, olhando nesta perspectiva que eu punha a questão da assédia a ambos. Muito obrigado. Bueno, en Huarte no hay ninguna referencia a la asedia. Huarte está en la perspectiva verdadera. La asedia es un concepto que viene del discurso religioso, espiritual, y en Huarte no. Huarte se sitúa únicamente en el terreno natural y se sitúa en la tradición médica y relaciona la melancolía con la manía, la frenesía, y se queda en estos conceptos. En cambio, una autora que sí que relaciona la melancolía con la asedia, no lo dice explícitamente, pero hay toda una huella en ella de esto, es Santa Teresa. Santa Teresa, y allí la melancolía es más negativa, es como, y hay una culpabilidad en la melancolía, porque precisamente lo que decía Rui en la cita de Montaigne, que hay una complacencia en la melancolía, pues Santa Teresa lo denuncia, dice, algunas religiosas se complacen en la melancolía, y no, está muy mal. Pero en Huarte no hay relación con la asedia. Creio que não encontro nenhuma referência explícita à assédio e relacionada com a melancolia não estou a ver em Montaigne, não me estou a recordar, e aliás, convém dizer que Montaigne não trata
propriamente da melancolia, como faz o Arte ou outros autores. Tem algumas referências à melancolia, tem algumas passagens da melancolia e assume nos seus leitores um interesse ou um conhecimento pela temática, e por isso há conotações que são referidas também à linguagem comum de toda, à terminologia comum e ao entendimento comum e à cultura comum. De resto, apreciei muito a pergunta do meu querido amigo Manuel e acho que não me lembro de nenhuma referência concreta à assédio. Aqui há um facto de haver não é a referência à assédio, mas podíamos ver muito distantemente a ligação daquela figura que era melancólica, o Dião de Saint-Hilaire de Poitiers. Poderia, mas não há referência explícita. Hola. Olá, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, saludos desde España. Agradezco mucho las dos comunicaciones, han sido interesantísimas. Y quería hacer una pequeña alusión a la conferencia de Christine a propósito de las maravillas de los melancólicos. Hace tiempo estudié yo un poco este asunto, aunque me dedico más a la filología latina médica, y encontré a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, varias posturas que ella ha indicado, ¿no? Sobre todo esto de que hablan lenguas clásicas, por ejemplo, hablan latín y griego sin haberlo estudiado nunca, incluso gente que no sabe, que es analfabeta, de pronto. Entonces, lo que sí que he visto a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento son médicos que o bien tratan de explicar eso con arreglo a la fisiología, con arreglo a un razonamiento puramente fisiológico, científico, digamos, otros que sin llegar a ello simplemente lo admiten como influencia directa de demonios, espíritus o lo que sea, pero luego hay otros médicos mucho más racionalistas, y tengo en mente a uno que es el italiano Girolamo Mercuriale, que escribió una medicina práctica. Bueno, se publicó en 1601, pero remonta a unas lecciones que dio en la Universidad de Padua en la década de los años 1570, que este es el más radical de los que yo he visto, porque dice que todas esas maravillas melancólicas, y especialmente quienes hablan lenguas que nunca han aprendido, dice, eso es completamente fabuloso e increíble, lo diga quien lo diga. Y viene a decir, y dice lo siguiente, dice, no encontraréis, algo así creo recordar, no encontraréis a nadie en su sano juicio y que sea mínimamente docto, que pueda creerse ni que pueda contar esto que para él no son más que estupideces. Tal cual lo dice. Y es una cosa realmente, realmente increíble toda esa variedad que hay entre quienes lo aceptan, quienes no, quienes tratan de explicarlo y quienes dicen que no se necesita explicar porque es mentira. Por ejemplo, y pienso, ya termino, pienso en un caso clínico de Amato Lusitano, portugués, ¿no? Que está tratando a una mujer que acaba de dar a luz, que acaba de parir un niño y sufre un episodio de melancolía postparto. Y entonces empieza al principio, bueno, pues se siente triste, abatida, no quiere ver al niño, no quiere darlo de mamar. Y esto se agrava y acaba pues volviéndose un poco una especie de locura transitoria, dice cosas incoherentes. Y entonces Amato Lusitano pues empieza a hacerle sangrías, empieza a darle medicamentos con los que él considera que se va a curar, pero de pronto hay una serie de mujeres alrededor, esta medicina no docta, con las parturientas, y empiezan todas a decir que lo que le pasa a esta mujer es que está endemoniada. Y dice Amato Lusitano, dice, cuando dijeron que estaba endemoniada, llamaron a unos monjes que fueron allí y empezaron a querer sacarle el demonio del cuerpo, y dice Amato Lusitano, yo entonces me fui y no volví jamás a visitarla. En una muestra posiblemente de ese racionalismo médico que
estuvo tan vigente, especialmente ya en la segunda mitad del siglo XVI. Bueno, nada más, solamente era este apunte. Gracias a todos. Sí, sí, es que de hecho coexisten las dos tendencias, las dos ramas coexisten y efectivamente hay esta rama racionalista, naturalista, pero también hay la otra, la otra existe hasta el siglo XVIII, porque lo que dice Benito Remigio Noidens que en su manual de exorcistas, pues este manual se publica hasta el siglo XVIII y en ese manual dice que el hablar lenguas, que a mí me vendría muy bien para hablar portugués, el hablar lenguas es signo de posesión demoníaca. Y esto es algo que sigue durante mucho tiempo también. Sí, sí, efectivamente. Esto es a lo que se llama, perdón, glosolalia, ¿no? Lo llaman así hoy día, sí. Esto, ¿no? Sí, sí, sería interesante, he visto que, bueno, sería interesante que algún psiquiatra o así nos dijera si esto corresponde a algún fenómeno psiquiátrico o alguna realidad, porque es curioso que, bueno, cuando ellos lo describen y cuando, por ejemplo, Huarte lo describe, parece increíble. Uno lee esto y dice, pero esto, como dice Mercuriale, es fabuloso, sí, es rarísimo, sí. Pero todos, es decir, que todos lo dicen, es decir, que los textos que he citado son solo unos pocos, pero hay decenas de textos que hablan y que evocan ejemplos de gente que se pone a hablar y sobre todo en particular, bueno, se ve que bueno, todo lo que es latín y griego, pues sí, ¿sabes lo que parece pasa? Mira, que es más difícil. Claro, ¿no? Lo que decía también Mercuriale y otros es que como la mayoría de los que estaban alrededor de estos enfermos no entendían absolutamente nada de lo que decían, ellos dicen, no, hablan griego y hablan latín. Pero dicen, si hubiera allí alguien que lo entendiese, diría, está diciendo cosas sin sentido, ¿no? Sí, debe ser esto. Porque yo no sé si, por ejemplo, Huarte de San Juan o alguno de estos realmente presenció un episodio de estos o son episodios de oídas o librescos o algo así. Sí, entonces, bueno, algo que es muy típico en la medicina y en esos textos médicos es que dicen que lo han visto. Muchos dicen, yo vi. Pero en realidad no vieron nada, Es decir, que lo único son episodios que reportan porque los han leído en tal sitio, pero ellos ponen yo vi a tal, pero no han visto nada. Es solo una manera de dar credibilidad. Gracias, credibilidad al discurso, pero no, ellos no han visto nada. Muy bien, gracias. Pois bem, não sei se vou passar a palavra ao Adelino, não sei se já estamos na nossa hora de concluir, se alguém quiser fazer um comentário conclusivo. Obrigado, Teresa. Se não há mais nenhuma intervenção, vamos encerrar a sessão aqui. De facto, foram duas comunicações imensamente estimulantes, ambas, com âmbitos diferentes, uma mais, portanto, mais geral, se bem que relativamente a autores espanhóis do século XVI, fundamentalmente, e com uma questão que vinha da sessão anterior e vai acompanhar-nos longamente, toda a questão, toda a temática da causalidade natural e sobrenatural, em relação à qual há posições, portanto, clássicas, que são retomadas, que a Cristina referiu muito bem, e que são retomadas no Renascimento, e que de algum modo vão, sob outras formas, regressar em momentos posteriores. A comunicação do Rui, extremamente meticulosa, muito, muito exata, como é timbre, de facto, do Rui, mostra uma forma muito, muito peculiar de abordagem da melancolia. Por um lado, embora não seja um tema dos ensaios, mas Montaigne refere-se em alguns momentos à melancolia, exprimindo reflexões sobre ela e, simultaneamente, como faz, aliás, quase sempre nos ensaios, simultaneamente introduz elementos
muito importantes da sua experiência, nomeadamente da experiência de escrita, portanto, da inspiração, da motivação para a escrita dos ensaios. De facto, não falámos, o tema das duas comunicações não era intencionalmente o mesmo. O nosso intento é cruzar abordagens diferentes de colegas que têm informação, que têm perspectivas diferentes sobre o tema, e há as complementaridades, as afinidades, como, por exemplo, Nuno Fonseca mostrou, as afinidades surgem sempre entre diferentes autores e diferentes abordagens, e, portanto, há linhas, há sugestões, há propostas que ficam em aberto e que vão, com certeza, ser retomadas em próximas sessões. Foi uma sessão memorável que nos dá impulso, nos dá, portanto, estímulo para continuarmos, para pensarmos e organizarmos as próximas sessões, para as quais contaremos, com certeza, com a colaboração de colegas que estão neste momento aqui ou que não estão. Portanto, nós iremos programar várias sessões e faremos contactos proximamente para tentarmos sempre ter duas abordagens distintas, mas que possam jogar e que possam levar mais longe aquilo que vai sendo adquirido neste seminário. Um grande agradecimento a todos, votos de bom Natal, de boas entradas e um abraço muito grande, um abraço muito especial para a Teresa. Obrigada, Adelino. Bom, então muito obrigada a todos, agradeço sobretudo aos oradores, foi realmente um gosto ouvir-vos, aprendi muita coisa e estabeleci aqui muitas relações que vão nos ser úteis aqui no futuro, sobretudo para este projeto que temos agora em mãos, e penso que ainda não temos uma data definida para a próxima sessão, não é? Não temos, vamos acertar a data com as pessoas, com os colegas que venham a intervir nelas. Pronto, anunciaremos então em breve através do CHAM e também o Adelino depois mandará um e-mail a todas as pessoas que habitualmente faz o favor de enviar. E pronto, muito obrigada então a todos, votos de umas boas festas, de um Feliz Natal, e vou então aqui encerrar a sessão. Muito obrigada. Obrigado e boas festas a todos.